Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com mais um podcast, alimentando aí o nosso projeto de evangelização. E desta vez nós vamos meditar o capítulo 11. O capítulo 11 é a conclusão desta grande sessão que iniciou-se no capítulo 9 da Carta aos Romanos. Estamos nos empenhando durante esses dias com esses episódios, fruto do nosso projeto de fazer com que este mês de setembro seja realmente motivado e que os cristãos, os católicos das realidades diocesanas, das realidades paroquiais, possam se empenhar também em refletir, estudar um pouquinho mais esse texto tão bonito e tão importante para a teologia católica, para a teologia cristã. No capítulo 11, Paulo ele chega ao ápice da sua reflexão sobre Israel e os pagãos no plano de Deus. Ele une dor, esperança e louvor. Nós vimos isso, ele mostrando que a história da salvação é um mistério conduzido pela fidelidade divina. Mesmo o povo de Deus, esse povo escolhido, rejeitando, mesmo assim Deus ele não desiste deste povo. E o resto de Israel, como assim vai ser conhecido. E o capítulo 11 ele vai mostrar como será o futuro deste povo, ou seja, Deus não vai rejeitar, embora se deparando com toda essa realidade de desobediência desse povo, mesmo assim Deus ele vai continuar amando e buscando e também derramando a salvação, seja para os hebreus, seja para os gentios. No versículo 1 até o versículo 6, Paulo ele mostra como Deus não rejeitou o seu povo. Paulo ele abre o capítulo, na verdade, com uma grande, na verdade, decisiva pergunta. Ele faz: acaso Deus rejeitou o seu povo? E ele mesmo responde de imediato: de modo algum, ou de jeito nenhum. Ele mesmo é testemunho vivo disso. O israelita da tribo de Benjamim, escolhido por graça. Ou seja, Paulo ele recorda a história de Elias, quando parecia que Israel inteiro havia caído na idolatria, mas Deus sempre conserva o resto fiel. Isso é muito importante, é interessante. Assim também agora, existe em Israel um pequeno rebanho que permanece fiel, não por mérito, mas pela graça de Deus. Os versículos 11, versículo 15, também muito importante analisar a queda de Israel e a salvação dos gentios. Paulo ele interpreta a incredulidade de parte de Israel como ocasião para que os pagãos fossem acolhidos na fé. Mas não é um fim em si mesmo. A entrada dos gentios deve suscitar em Israel um santo ciúme, digamos assim, despertando para a fé. Paulo chega a dizer: se a rejeição deles trouxe reconciliação ao mundo, o que será a sua readmissão, senão uma ressurreição dentre os mortos? Aqui ressoa a esperança, A queda não é definitiva, mas é caminho para uma plenitude maior. Paulo ele vai sempre alimentar esse desejo de que os seus compatriotas eles possam também experimentar a salvação em Cristo Jesus. Tem essa imagem muito bonita que ele descreve, que ele usa, na verdade, nos versículos 16, no versículo 20, até o versículo 24, que é a imagem da oliveira. É uma imagem central neste capítulo. Israel é a raiz santa, o tronco. Ou seja, os ramos naturais, alguns foram quebrados pela incredulidade, não acreditando em Cristo Jesus, então eles são quebrados. Os pagãos foram enxertados no lugar deles. Interessante essa imagem do enxerto, desses ramos que são os pagãos enxertados nesse primeiro tronco, que é o povo escolhido por Deus. Paulo, porém, adverte: os novos ramos, diz Paulo, não devem e sim vai descer. Se permanecem na oliveira, é por graça. E lembra, se Deus enxertou ramos de oliveira brava, quanto mais poderá enxertar de novo os ramos naturais. Ou seja, Israel pode ser reintegrado. Essa é uma esperança que Paulo vai sempre alimentar, seja nos seus pensamentos, deixado por escrito, mas seja também nas suas orações. E para ele isso é muito forte, ao ponto que ele disse: se fosse possível, até
me perderia, né, se fosse o caso, para salvar os meus compatriotas, os meus irmãos. Olha, veja como isso é forte, esse desejo da salvação para todos, não só para os gentios, mas também para os seus irmãos hebreus, judeus. Nos versículos 25 e 32, Paulo vai falar um pouco do mistério da salvação. Paulo ele reconhece um endurecimento parcial, aconteceu em Israel, até que entre a plenitude dos gentios. E proclama: todo Israel será salvo. No versículo 26. Veja como ele alimenta sempre essa salvação total, né? A universalidade da salvação. Não se trata de um número matemático, de uma salvação automática, mas de uma visão profética. Deus é fiel e sua aliança não será quebrada. Assim, tanto judeus quanto gentios experimentam a misericórdia. Uns pela desobediência, que abriu espaço à graça, outros pela graça que gera obediência. No final, Deus encerrou todos na desobediência para usar de misericórdia para com todos. E é assim que Paulo vai nos apresentando o futuro deste povo. Embora tenha tantas dimensões e realidades sombrias a partir das suas desobediências, o não reconhecimento de que Jesus é o verdadeiro Messias, mas o capítulo 11 ele se conclui com essa grande esperança de que a salvação será também para esse povo que mesmo assim rejeitando Jesus, e Jesus não rejeita. Deus não rejeita o seu povo jamais. E daí Paulo no versículo 33 e versículos 36 do capítulo 11, ele vai terminar assim com um grande hino, uma explosão, né? Um hino de louvor. Profundidade da riqueza, da sabedoria, da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Versículo 33. Ele reconhece a história da salvação, ela é um mistério, né? Nem tudo cabe em nossa lógica. Só podemos contemplar, meus irmãos, e bendizer. Como diz o versículo 36. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Olha só como é lindo essa conclusão do 11º capítulo da carta aos Romanos. E aí nós podemos considerar, já para concluir a nossa meditação em torno deste capítulo, alguns pontos, né, espirituais, de cunho espiritual para a nossa vida. O primeiro ponto é confiar na fidelidade de Deus. Ele não abandona suas promessas. Ele não abandona. Nós somos infiéis e nós quebramos esta aliança volta e meia ou com muita frequência. Deus não. Deus é o único que permanece fiel e é exatamente por isso que essa aliança ela existe e subsiste ao longo de todos esses tempos. Porque nessa história continua fiel. E essa realidade fiel é o nosso Deus. O segundo ponto é viver a humildade. Não nos gloriamos por estar enxertados na oliveira. Tudo é graça. Não nos gloriamos porque Deus derramou sobre nós abundantemente o seu Espírito, a sua graça. Você que já fez uma experiência de Jesus, que tem uma caminhada na igreja, não deixe que isso se perca, né? Seja sempre uma pessoa que reconhece que tudo isso é graça, que não é nada mérito. Embora, independentemente da função que você exerce ao interno da comunidade, do cargo que você também está exercendo, isso não tem que fazer diferença e colocar você, ou fazer com que você venha a pensar que é melhor do que o outro porque tem determinados dons. Tudo é graça e todos esses dons, todas essas capacidades têm que ser colocadas à disposição do reino de Deus. Veja, São Paulo, o autor que nós estamos estudando, é um grande, né? É um gigante da literatura cristã, do Novo Testamento. Não tem como a gente pensar a teologia católica sem se encontrar com os pensamentos paulinos. Mesmo assim, Paulo sempre se considerou uma pessoa muito humilde. E isso é muito importante. Saber que tudo é graça, tudo é dom de Deus. Um outro ponto é esperar com esperança. Parece uma redundância, mas é de fato assim. A incredulidade não é o fim, mas parte de um caminho maior. Às vezes nós ficamos ali meio que com dúvida em alguns pontos, que nós não podemos entender tudo, mas isso não deve frear a sua caminhada, o seu foco, a sua meta, que é o céu.
Por último, e não menos importante, adorar. Diante do mistério da salvação, a atitude final é essa também, como Paulo teve, uma explosão de louvor, um hino de louvor, uma adoração. Nós podemos não entender tudo, mas um ato muito nobre de todo cristão, de todo católico, é aprender a adorar. Está no nosso DNA, nós fomos feitos para adorar e vamos partir dessa terra para adorar eternamente o nosso Deus. Então, quando um cristão para de adorar Deus, ali ele começa a colocar em crise a sua identidade de discipulado, de seguidor de Jesus. Portanto, nos capítulos 9 e 11, Paulo nos mostrou a dor, a esperança em relação a Israel, mas sobretudo a grandeza do plano de Deus. Se em Romanos 6 vimos a libertação do pecado, no capítulo 8 a vida no Espírito e a vitória do amor, agora em capítulo 11, nós somos convidados a adorar o Deus que conduz a história. Ele é fiel, misericordioso e sábio. Diante dele só resta proclamar a ele a glória para sempre. E assim, meus irmãos, nós concluímos um bloco importante desta carta. E no próximo episódio, no próximo podcast, nós vamos estar conversando, meditando sobre a vida prática, né? Nós chamamos a parte exortativa da carta, que é um enfoque voltado sobre a praxe cristã, essa ação, a vida concreta do cristão. E é isso, Deus abençoe a todos, uma ótima meditação, um ótimo estudo e se tiverem dúvidas, vão anotando as dúvidas de vocês para que depois a gente possa estar respondendo essas perguntas em um podcast futuro. Deus abençoe a todos.